Orestiani e, em sentido inverso, o Valverde pode ir a jogo. O que é que tem a dizer a todos os... Bom, antes de mais, é escusado dizer o grau de dificuldade que é este jogo, jogar no Bernabéu, inverter um resultado da Luz numa eliminatória de Champions no Bernabéu, tem um grau de dificuldade elevadíssimo, como é óbvio, mas a ambição e a crença é inabalável e, portanto, já provámos este ano que somos capazes, lutámos muito para estar aqui e vamos jogar este jogo com todas as nossas armas, com toda a nossa ambição, também esperando que possamos fazer o nosso trabalho da mesma maneira que o adversário pode fazê-lo. Isso é uma coisa inevitável. Não foi o que aconteceu na Luz. Temos este caso pelo meio do caso Prestiani, que acabamos por estar impossibilitados de usar, pelo menos para já. Temos um recurso porque entendemos que nada está aprovado e, portanto, que não justifica a ausência do jogador neste jogo. Ao contrário disso, e como perguntou e bem, também pensávamos que a UEFA olhasse para um caso que não, uma coisa não elimina a outra, portanto estamos a falar aqui de dois casos completamente diferentes, mas por um lado não queremos usar os outros casos que se passou no jogo em casa para anular a situação Prestiani, também não podemos, com a situação Prestiani, esquecer aquilo que se passou no jogo em casa e, portanto, pareceu-nos claro e evidente que há uma agressão clara do Valverde e que deveria ficar fora deste jogo. Rui Costa, uma semana depois decide vir aqui falar aos jornalistas. Eu queria lhe perguntar muito diretamente, Vinícius Júnior mentiu, falou com Prestiani, o que é que ele disse quando tapou a boca com a camisola? Nós não estávamos, eu não estou dentro do campo para saber o que é que se foi dito ou não dito. Como devem calcular, numa situação daquelas muita coisa é dita. Agora, aquilo que nós acreditamos é na palavra do nosso jogador, até porque mais até do que isso, é saber que os jogadores que nós temos em casa. E, portanto, Prestiani está a ser crucificado como uma pessoa racista e isso eu posso garantir que é tudo menos racista. E, portanto, é essa confiança que nós temos no jogador. O facto de eu falar uma semana depois daquilo que aconteceu também é muito fácil de explicar. Nós informámos sempre os nossos adeptos de todos os procedimentos que estávamos a ter perante este caso, defendemos o jogador quando tivemos de defender o jogador e não justificava que o Presidente falasse antes do processo estar finalizado, antes de sair uma sentença disto. Acabou por não sair a sentença real, porque no fundo há aqui apenas uma suspensão, mas não adiantava falar todos os dias sobre um tema que estava num processo e, portanto, tínhamos que aguardar esse desfecho. E peço embora isso, nós fomos informando sempre os nossos adeptos de todos os procedimentos que o Benfica em si estava a fazer. Mais alguma coisa? Estamos agora... Rui Costa, em relação à prestação do Benfica na Liga dos Campeões, é preciso de uma reviravolta, é preciso ganhar o jogo 2. Como é que comenta esta prestação do Benfica na Liga? Olha, nós partimos mal esta competição. Partimos muito mal para esta competição, com 4 derrotas seguidas. E quando toda a gente nos dava fora desta fase, nós acabámos por ter um final de prova brilhante e, como eu disse anteriormente, lutámos muito para estar aqui. A vitória com o Real Madrid na última jornada da fase de grupos permitiu-nos isso com grande valentia e agora estamos numa eliminatória dificilíssima. Não vamos estar aqui a esconder isso, nem vamos estar aqui a usar outras palavras mais bonitas. É uma eliminatória extremamente difícil. Vamos jogar na casa do clube que mais Ligas dos Campeões tem. Sabemos a dificuldade que é inverter no resultado no Bernabéu, mas ainda assim a confiança da equipa é altíssima. Lutámos muito para estar aqui, como eu disse, e portanto vamos querer continuar na prova e vamos dar tudo o que podemos dar para que isso aconteça. Confio bastante no trabalho que está a ser feito e acredito que temos as nossas esperanças e as ambições inabaláveis. O Benfica foi alvo de duras críticas internacionalmente, não só o Benfica, mas também José Mourinho. Como é que, enquanto presidente do Benfica, encara essas críticas? As críticas baseiam-se no quê? Numa situação de jogo. O Benfica, ao longo da sua história inteira, tem sido um exemplo de inclusão, tem sido um exemplo de não ao racismo, tem sido um exemplo tem a sua bandeira maior no jogador africano, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista social. O Benfica é um exemplo claríssimo daquilo que é a inclusão. E o Benfica não se sente ofendido com as críticas. Houve um incidente dentro do campo que ainda está para ser apurado, ainda está para ser analisado. E como tal, aguardámos esta semana
e colaborámos em tudo aquilo que pudemos colaborar para que houvesse aqui um desfecho rápido da situação e para que pudéssemos olhar para o jogo unicamente com o intuito do jogo em si e não com toda esta polémica à volta. Dentro do campo, toda a gente assistiu a todas as caramuças que houve dentro do campo, um jogo de Liga dos Campeões, um jogo muito aceso, muito vivo. Isso não implica, e o Benfica nunca se sentirá beliscado em relação à situação de racismo, porque, volto a dizer, é um exemplo de inclusão, quer a nível desportivo, quer a nível social. Deixa-me apenas terminar a pergunta, porque Mourinho foi também bastante criticado. Teve alguma confusão? Mas qual é a razão da crítica a José Mourinho? Depois do jogo, do discurso, eu pergunto-lhe se teve alguma conversa também com José Mourinho, se teve uma conversa com a Prestiani e se também se chegou a falar disso que Otamendi também tinha dito que não tinha ouvido a Prestiani a dizer mono, se falaram em balneário. É evidente que falámos todos, é evidente que houve uma conversa com toda a gente, é evidente que esta situação é incómoda para toda a gente. É incómoda para o clube, é incómoda para o jogador, que está a ser crucificado, e garanto que não se trata de um jogador racista, caso contrário não representaria o Benfica, e portanto foi uma semana complicada para toda a gente. Volto a dizer aquilo que eu disse, não desvalorizando uma situação humana, estamos a falar de uma situação de campo, onde vocês assistiram a tudo o que se passou. E, portanto, isso não belisca minimamente aquilo que é o Benfica enquanto clube inclusivo, enquanto clube antirracista, e não permitiria nunca ter jogadores racistas dentro do plantel. Este é um ponto que eu quero deixar bem claro, e mesmo muitas vezes dentro do campo há muitas ofensas de parte a parte, com certeza que o Prestiani também foi bastante ofendido. Agora, acreditamos no nosso jogador, sobretudo porque garanto que não se trata de uma pessoa racista. Caso contrário, era eu o primeiro a tomar nota disso e a não permitir que um jogador racista representasse o clube da dimensão do Sport Lisboa Benfica, que tem na sua matriz uma história, tem na sua história tudo aquilo que é antirracismo. Rui, direto para a CMTV, mas o que é facto é que há dois jogadores que dizem ter ouvido Prestiani chamar mono. Falamos de Kylian Mbappé, um jogador internacionalmente reconhecido, falamos também do próprio Vini Júnior. Quem é que se o estalhamento disso, porque o Benfica também não avança com o processo de jogadores? E também lhe pergunto o que é que aconteceu no túnel no dia do jogo entre o Benfica e Real Madrid. Vocês têm as imagens disso? Vocês têm as imagens disso, em vez de terem passado que o Rui Costa andou ao soco no balneário, bastava olhar para as imagens, porque as imagens não mentem. O Rui Costa foi ao túnel precisamente porque o jogo acabou da maneira como acabou, e a principal preocupação do Presidente do Benfica foi não perder nenhum jogador para o jogo da segunda volta. E, de facto, não aconteceu rigorosamente nada, porque se acontecesse só uma coisa, no meio de toda aquela gente que estava ali no túnel, não era uma pessoa que tinha definido isso, e estava aos delegados da UEFA que poderiam ter escrito o que não escreveram nunca, porque não se passou rigorosamente nada. Houve conversas no túnel, houve conversas para apaziguar todas as situações que vinham dentro do campo, para que não se perdesse nenhum jogador para a segunda volta. E isso foi o que aconteceu, nada mais do que isso. Vocês têm as imagens, os títulos é que estavam trocados, mas as imagens mostram que os títulos estavam trocados. Mas era aquela questão. Não, mas aquela questão é a questão do Prestiani. Porquê que o Benfica não colocou o Prestiani Porquê que o Benfica não permitiu ao Prestiani fazer a sua defesa logo no próprio dia do jogo? Não, o Prestiani fez a sua defesa. O Prestiani falou sobre a sua defesa. Mas não foi para além do mais, depois protege o jogador, que está a ser massacrado por toda a gente, e volto a dizer aquilo que eu acabei de dizer. Estamos a falar de um jogador que eu garanto, um jogador que nem se trata do jogador, estamos a falar de uma pessoa que eu garanto que não tem nada de racismo. Portanto, é tão simples quanto isto, e por isso merece a nossa confiança num caso como este. Volto a dizer também aquilo que eu disse ali há pouco. Caso contrário, o Benfica não permitiria ter um jogador racista dentro do plantel. Então Vinícius Júnior mentiu. Se Prestiani e os seus representantes decidirem agir judicialmente contra Mbappé e Vinícius, o Benfica estará ao lado de Prestiani? O Benfica estará ao lado de Prestiani, como eu disse, é nosso jogador, mas não só pelo facto de ser nosso jogador. Repito, parece-me a situação mais pertinente numa situação destas. Prestiani não é racista, está a ser condenado por racismo quando não é racista. E, portanto, por isso mesmo merece o nosso apoio. Vinícius Júnior mentiu. Obrigado. Agora sou eu como combinado. Rui Costa, o que eu queria saber é, esta semana foi das mais difíceis enquanto Presidente do Benfica, e agora, depois desta imagem do Benfica, como é que se muda isto? Mas esta imagem do Benfica do quê? Mas o Benfica fez alguma campanha racista? O Benfica fez alguma situação que tenha mostrado ao mundo que é um clube racista? Bem antes, pelo contrário.
Bem antes, pelo contrário, toda a sua história mostra precisamente o contrário. Portanto, o Benfica não se sente beliscado por isso e é uma ofensa gravosa falar de racismo no Benfica. O Benfica nunca teve um ato racista, nunca teve uma situação que pudesse ser julgado como tal. Bem antes, pelo contrário. E não é usar esta expressão porque fica bem, mas o seu símbolo maior é um jogador africano. E acho que está aqui. Foi das semanas mais difíceis. Foi uma semana Vão agir judicialmente contra o Kylian Mbappé e o próprio Vini que faz. Ficam por aqui as palavras.